Sextou. Vinho, pão E e terapia. terapia. Pra mim é muito curioso. A gente tem um programa com o nome de terapia no fundo, porque a nossa conversa é terapêutica. Mas eu lembro sempre que a primeira imagem que eu tinha de terapia, aquela que foi embutida na minha cabeça na infância e na adolescência, é que terapia era coisa de louco. Ou senão você teria que estar num divã, né? Não é? Olha que a gente podia fazer isso. Um olha. divã. Olha que legal. Divã é legal, hein? Divã era terapia chique, né? Mas Produtor, divã na próxima, hein? Mas você sabe, minha mãe falava, terapia não é coisa de gente boa da cabeça. Você não é legal fazer terapia. Terapia sempre teve um preconceito. E de verdade. não sei se você lembra dessa. Sim, mas assim, existe um preconceito de tudo, né? Por exemplo, alguns tipos de comportamento pertencem a uma determinada classe. E às vezes as pessoas, por terem uma condição social às vezes melhor, elas não têm problema. Porque uma grande parte das pessoas acha que problema está vinculado a dinheiro, né? Porque o problema é o ser humano mesmo. Então não importa onde ele está, quanto dinheiro ele tenha, sabe? Se ele tem alguma coisa que ele precisa trabalhar dentro dele, ele vai trabalhar em qualquer ambiente, em qualquer condição social. E você, quando era menor, você achava que você um dia ia fazer terapia? Eu tinha vontade. Mesmo quando era... Mesmo quando eu era menor, porque eu tinha essa vontade. Eu era das crianças estranhas, né? Dos adolescentes estranhos. A gente chama de... Você vê como é louco, né? A gente chama de estranho aquilo que não se encaixa dentro do que alguém determina padrão, Mas que referência você tinha para falar que você era estranho? A minha referência era ficar lendo poetas que morreram de tuberculose aos 27 anos em 1800. Como eu não conhecia mais ninguém da minha idade, com 12, 13 anos, 14, lendo essas pessoas, eu era estranho. Essa era a minha referência. Tá. E aí, você acha que você era estranho para sua mãe também? Era. Acho que era. Ela também achava estranho isso? Ela nunca pensou em te levar num... Não, porque senão, quando você leva alguém, você tá afirmando para a sociedade que seu filho tem algum problema. Já pensou por essa ótica? Já. É difícil assumir, né? Porque você é uma boa mãe, né? Você não pode errar. Você não pode errar. Se o menino tá estranho é porque a culpa é sua, né? Isso. E daí é essa coisa da vida. Que você é louco se você leva. E essa coisa do que é ser louco. Louco é só você pensar alguma coisa diferente. Sei lá, tiveram tantos loucos que mudaram o mundo, né? Se não é? fossem os loucos... Uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito de quando as pessoas me perguntam, né, alguma coisa, eu falo assim, mas tem comprovação científica? E aí eu pergunto, né? Se não Você trouxe o laudo do se não tivesse o cara que tivesse questionado que a Terra era plana, a gente estava achando que a Terra era plana até hoje. E que caía em algum lugar. Não tinha comprovação científica naquela época que a Terra não era plana. O cara teve a ideia e aí ele começou a buscar. Então, assim, se todo mundo ficasse sempre no que existe de comprovação científica, o mundo não muda. Né? Exatamente. Eu acho que O que você acha disso? Não, acho. Me incomoda essa necessidade da gente ter que provar. Provar. E aí eu acho assim, por que você precisa de uma comprovação ou de um carimbo do outro por uma coisa que você acredita? Porque é mais importante o que você acredita. E o que você vai levar pra Só que frente. é muito engraçado, né? Porque você espera a comprovação do outro, mas o outro tem que ter alguma coisa que te bata com a sua, né? Isso. E o outro tem que ter alguma importância dentro de um nível X. Porque se for um cientista que está em início de carreira, você não vai acreditar nele porque ele está começando. Por exemplo, eu fico imaginando, sem levar agora para a religião, de verdade, mas eu fico imaginando lá, sei lá, um Jesus quando começou a pregar. Quem é esse cara, meu? O que tá falando? É louco. Né? A maioria achou que ele era louco. A maioria achou que demorou muito tempo para ele, né? E isso é muito desgastante, porque você
impede você mesmo de ter novas ideias ou até de testar. A crença não saiu naturalmente, não surgiu naturalmente de todo mundo por um consenso de falar, nossa, faz todo sentido o que esse homem está falando. Às vezes eu estou conversando, alguma palestra, alguma coisa, e aí eu falo assim, já falei até uma vez aqui nesses vídeos aqui, sobre aquele japonês que pegou o arroz, A e experiência. ele fala umas palavras de amor para um arroz cozido, outras palavras de amor, de ódio para outro, é o mesmo arroz cozido dividido em 3 potinhos. Ele fala umas palavras de amor para um potinho X, e ele põe lá amor. Aí ele pega o potinho Y e fala ódio. Ele fala, você é um idiota, eu odeio você. E o potinho que não fala nada. E o potinho do amor, o arroz fica mais... demora mais tempo para estragar e tudo. Aí me pergunta, mas isso tem comprovação científica? Não sei se tem. Eu também não quero saber se tem. Experimenta você. Experimenta você na sua casa, pega seu filho, fala, vamos fazer uma experiência? Vamos pôr aqui um potinho de arroz cozido, a gente vai falar um monte de coisas bonitas para esse cara. E você vai ver o que acontece. E aí você fala, nossa, sei lá se tem comprovação científica, mas para mim funcionou. E se funcionou para você e você viu que falar amor é bom, Ótimo. continue falando Sim. amor. Sabe? Por que tudo tem que provar o cara lá que está lá em Harvard? Ou não sei, eu não estou desmerecendo de maneira alguma o que a pessoa estuda. Mas, assim, existem coisas, principalmente nesse mundo agora da física quântica, de tudo que está acontecendo, que não precisa. Alguém rompeu essa barreira do não, isso aqui não tem comprovação científica, então nem vou olhar. Olha, de repente ali você tem um monte de respostas. Não é? Eu acho as respostas estão na gente. A gente sente. Mas como a gente tem uma dificuldade de ler essas respostas dentro da gente, a gente começa a achar que está tudo difícil. E que a vida é difícil. E que tudo Mas é olha, complicado. mais uma coisa aqui, antes da gente entrar no complicado. Por que a gente tem as respostas dentro da gente? Porque na nossa célula, existe aquela célula Luca, que é a célula primordial, e de lá vieram todas as transformações do universo. Para quem não conhece, fala sobre a célula Então, Luca. a primeira célula que foi, vamos dizer, cientificamente comprovada que existiu. Só que esta célula una, ela se dividiu e todo o processo da humanidade começou a nascer. E todas as informações do universo estão dentro dessa célula. Isso, gente, se vocês olharem, é provado cientificamente. E aí esta célula vai se dividindo e dentro de nós a gente vem dessa célula. Então, todas essas informações que estavam lá nessa célula única estão na nossa célula. E isso faz com que nós tenhamos acesso a todas essas informações do universo. Então, se a gente ouvir o nosso ser, a gente vai ter muita informação, porque todas as informações estão em nós. O seu eu do passado com o seu eu do futuro. Tudo está interligado. Isso é quântico. Mas a gente acredita... É tão difícil, né? É tão fácil, ao mesmo tempo tão difícil. Por que é fácil? Por que é difícil? Estou dizendo isso. Quando eu penso em mim, na minha pessoa, nos últimos anos, depois de muitos mergulhos de verdade, e é tão complexo também de falar para alguém o que é um mergulho em si mesmo, porque parece filme de ficção, né? Mas quando você mergulha e vai revendo e vai soltando os nozinhos que estão dentro de você, uma hora cai fichas, vão caindo as fichas e daí tudo isso faz sentido. Mas quando eu penso anos atrás, eu preso em tantos medos, não traumas em si, mas medos, receios, decepções, você escuta sobre isso e você tem uma dificuldade de aceitar o que é óbvio. Pois é. Nossa, está ouvindo? Está ouvindo? O produtor está ouvindo? Nossa, posso atender? Pode. Alô? Alô? Gustavo? Oi, Sim? Gustavo. Gustavo, você está aqui? Alô? Alô?
Alô? Você tá fazendo aí, Gustavo? Tô ficando com medo. Deixa eu ver, pegar o meu aqui. Alô? Oi, Cláudia, tudo bem? Não, não é você não. Ah, não sou eu, não sou eu? Não. Ah, então eu vou ter que desligar. Então o meu foi engano. É. Gustavo, que ano você tá vivendo? 2080? É mesmo? Você quer conversar com o Gustavo? Vou te passar pra ele, peraí. O seu Gustavo de 2080 quer falar com você. O que você vai perguntar pra ele? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu perguntaria se... Não treme, você tá tremendo, calma. Calma. Toma um golinho de Não, vinho. pensa, você Pega não um quer que eu golinho. treme? Pega um golinho É de uma vinho. emoção falar comigo mesmo de 2080. 2080. O que você vai perguntar pra ele? Primeiro eu tô pensando quantos anos eu vou ter em 2080. Vou estar com 98, hein? Então, e aí, o que você tem para perguntar para ele? Ele já viveu bastante. Nossa. Já viveu quase, praticamente, já está ali com o pé na cova. Olha, eu ia perguntar pra ele assim... Então pergunta. Fala Oi, com uma Gustavo, conversa tudo com bem com ele, você? Tudo menino. ótimo. Eu fico feliz, primeiro, que você esteja vivo. Deus significa que deu certo o meu empenho com a vida e os exercícios físicos resultaram em você estar aí com 98 anos. A minha curiosidade é, tudo que eu acreditei em 2025 ainda vale? Quando é eu com 80 anos? Eu tô confuso agora, os meus cálculos. Eu tô 43. Nós temos aqui 2080. 2077. Meu desejo é que você me conte se eu conseguir me atualizar com o mundo. Eu não gostaria de ser aqueles velhinhos que estão perdidos nas coisas. Deu certo? Nossa, eu fico muito feliz. E as convicções são mais diferentes ainda? Ele disse que tudo que eu acredito hoje era real, mas é mais profundo do que eu acreditava. E como você fez para chegar até aí? Para poder ligar para você mesmo? Tive consciência de que o tempo não existe linearmente. Mas tem comprovação científica? Pergunta para ele. Não, ele falou que já tem. Já Já tem? conseguiram provar. Você já pode viver no Já tempo, posso, passar para lá e para cá? Posso. Ah, Ele vai desligar. Mandou um beijo para você. Obrigada. Gustavo, acho que eu já vou estar morta quando você estiver aí com essa idade. Mas foi um prazer te conhecer, viu? Um beijo. Bom, um vídeo que começou falando de loucura, a gente tá indo bem. Tá indo bem. Porque a vida é difícil, não é? A vida é difícil. E aí você não acredita que você pode ser um pouco louco, né? E aí você vai buscar coisas, né, para ser louco. Ou para justificar a sua insatisfação com a vida e com você mesmo. São sempre aquelas conversas das pessoas, não, preciso de algum aditivo no meu corpo para aguentar, para suportar a existência. Preciso de alguma substância ilícita, alguma coisa que seja lícita. Não, sim. Por exemplo, se você tomar uma pinga, é lícito. Se a gente tomar 30 garrafas que por dia... Não importa se é lícito ou é ilícito, as coisas que você faz é o quanto você está satisfeito com quem você é. Eu, já há alguns anos, medito por muitas horas por dia. Às vezes 1h30, muitas horas, né? Não sou... Mas 1h30, todos os dias eu medito. E eu já cheguei em lugares que eu tenho certeza que nenhuma droga iria me levar. Mas dá trabalho. Você encontrar uma paz dentro de você, sem ser através de alguma coisa que é muito fácil, dá trabalho. Porque é muito fácil você encher isso aqui de pinga e virar. Daqui 10 minutos você vai estar... Assim, que vai ser o mesmo efeito de uma meditação bem feita. Pode ser o efeito, mas internamente não vai ser. Sim, mas o efeito é o mesmo. Mas para você chegar a isso através de uma meditação, você tem que praticar. Olha, isso aqui você não pratica, você bebe e pronto. Mas aí o que acontece? Você entra num estado tão gostoso do seu corpo e do seu espírito que você quer sempre. Mas sem mérito seu. Entende a diferença?
E quando você lutou para chegar lá, quando você trabalhou o seu corpo, é a mesma coisa da academia. Né? Você não vai na academia todo dia para manter o seu físico bom, para você poder até fazer as suas extravagâncias. Mas e se você não for na academia? Você quer tomar, o que acontece com muita gente, quer tomar lá um X para ficar, para diminuir a barriga, para emagrecer, para... E o que que isso vai trazer para o teu corpo de benefício? A mente não é nada diferente. Você toma alguma coisa para se alienar, mas você não exercitou para se alienar. Então você não sabe nem para onde você vai quando você está alienado. Então, para você ir para um lugar que realmente é paradisíaco, você tem que ir cada dia um pouquinho. Tomar uma pinga dessa, você vai para algum lugar que talvez não seja o mais paradisíaco. Mas é o que você conhece hoje. E é o mais fácil. Então, hoje, o que eu vejo, não é só hoje, há muito tempo, é muito mais fácil você tomar o remédio. Então, você tem uma dor de cabeça, você toma uma aspirina, que é uma droga super lícita. Você compra sem receita, em qualquer farmácia. E você pode tomar até 10 por dia. Veja isso. E aí passa o efeito da aspirina, você está com dor de cabeça de novo. Mas você não para em nenhum minuto para perguntar por que eu estou com essa dor de cabeça. Aí vem assim, mas acho que foi sei lá, azeitona que eu comi há 2 dias atrás. Existe uma emoção por trás para que você deixou o seu corpo sensível para receber aquela dor ou aquela doença. Porque o seu corpo fala com você o tempo todo. O seu corpo é seu amigo. E ele está falando, olha, Gustavo, que nem esse cara que acabou de te ligar. Olha, Gustavo, seguinte, essa dor de cabeça é porque você está fazendo isso e isso que você não deveria fazer. Você acha que tomar aspirina vai dar algum resultado? Ou você vai ter aí você vai ter a dor de cabeça e um problema de estômago. É isso que você quer? Mas neste momento com a dor de cabeça é muito mais fácil pegar aspirina e goela abaixo. Porque dá trabalho entender o que acontece com você emocionalmente. Dá trabalho entender até o que acontece com você fisicamente. Porque muitas vezes você tomou comeu um monte de coisa que não te fez bem, aí tomar a aspirina te resolve. Não, você precisava mais de um chá de boldo. Sabe, assim, é conversar com o seu corpo, conversar com você hoje. Não precisa ser o Gustavo de 1000 anos atrás ou de 1000 anos para frente. É conversar com você hoje. O que eu estou sentindo que não está me fazendo bem? Por que você pode até tomar... Você pode até tomar aspirina. Mas a aspirina tem que vir com o questionamento. Por que é que eu estou precisando disso? Por que eu não consigo sarar essa dor? Por que eu não consigo relaxar? Por que eu não consigo parar e realmente meditar? Porque é difícil. Dá trabalho se ouvir. Só que esse trabalho de se ouvir, além de ser trabalhoso para você, individual, é trabalhoso para você dentro do seu grupo. Uhum. Porque a gente sabe como funciona. Ao seu redor vai ter familiares. Seja os familiares ali da sua família matriz, da onde você veio, seja familiares de uma família que você construiu, os adendos, amigos, colegas de trabalho, que sempre vão te estimular para o mais fácil, que é procura um médico. Eu tô tomando tal coisa e... Não, procurar um médico tem que procurar um médico. Não, sim, mas sempre procura um médico no sentido de nunca é um estímulo de, além de fazer isso, comece a olhar para si. Procure só o médico. O que ele disser que você tem, ou se ele não disser nada, você tem ainda alguma coisa. E é sempre você... Mas geralmente já chegam falando... Mas tem uma coisa que é pior, Gustavo. Quando eu chego para você e falo assim, eu tô aqui, tô tão triste hoje. Olha, tem esta pílulazinha aqui. Então, essa. Então, pois é. Você toma uma, você vai ver, daqui a pouco você vai estar feliz da vida, nenhum problema existe.
tô tomando já faz... Né, que a pessoa fala, eu já tô tomando faz tanto tempo e não Porque melhorei. procurar um médico é super saudável. Mas assim, tomar o remédio com o amiguinho é bom pro amiguinho, às vezes não é bom para você. Às vezes o coleguinha não é... Ele está passando por por um momento diferente do seu. Então, assim, enquanto a gente não aprender que terceirizar a nossa vida não funciona. Você recebeu esse corpo quando você nasceu, esse corpo é seu. É você quem tem que cuidar dele, não é um terceiro. Olha, eu não tenho nada contra terceirizar. Mas, quando você faz você mesmo, para você sempre é melhor. Só que daí dois trabalhos, né? Por isso que é complexo, e é difícil, e é demorado. E a gente tem preguiça das coisas que são difíceis e demoradas, porque a gente está num mundo muito rápido. A tecnologia, né? A gente tava com o celular, tipo... Tava lá falando com você lá. Tava falando comigo, pois é, mas... Você viu que moderno que ele tá? É, mas quando eu tinha 10 anos não tinha celular, entende? Então, assim... Quando eu tinha 10 anos, não tinha nem TV. Mas quando a gente pensa hoje é muito rápido, então a gente quer respostas muito rápidas. E a meditação e olhar para dentro de si, ou qualquer outra técnica que não seja uma meditação, mas que esteja relacionado a isso, não é rápido. Não é igual mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Olha, eu falo, por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro as religiões de uma forma geral. Que é coisa mais linda, eu acho lindo, principalmente quando a gente as pessoas que rezam o terço, ou que fazem uma oração. É lindo, porque é a sua meditação, é o seu momento de olhar para dentro e ouvir esta célula-mãe falando com você. Então, isso é que eu acho que a gente está cada vez num caminho de perder, porque é aquilo que a gente também já falou aqui. Dentro o nosso DNA, adenina, citosina, né, tem 4 letras que se você mudar pela guimatria, você transforma essas 4 letrinhas em 4 letras hebraicas, que significa Deus, ou o Uno. Então, você saber que o seu DNA tem o nome de Deus, e Deus está dentro de você. E você não dá bola para isso, para mim, assim, não dá. Você tem que ouvir. E você tem que ter o trabalho de ouvir. Agora, é a mesma coisa de você ter um bom conselho e um mau conselho. O bom conselho vem dessa célula que está dentro de você. Mas você terceiriza, porque você não acredita que você é capaz de ouvir direito. Então, você terceiriza na droga, você terceiriza no álcool, você terceiriza na aspirina. E não procura o que é que está acontecendo comigo. Mas você terceiriza nas pessoas também, e a gente percebe que é o seguinte: o trabalho, eu falei que o trabalho é duplicado, amarrando todos os assuntos aqui para não ficar parecendo conversa de doido. Recorrer ao outro para perguntar coisas em vez de ouvir o que você fala é mais fácil. Porque também tem a ver com a autoconfiança. Geralmente você tem, por um longo período da vida, uma tendência às vezes a acreditar mais no que o outro está falando para você do que você está ouvindo dentro de você. Então o outro, a partir da experiência dele, da perspectiva de vida dele, ele acha uma coisa, ele te passa essa coisa, você que tem uma perspectiva completamente diferente, assume, absorve a perspectiva do outro. Começa a fazer, mas daí você pelo menos fala assim, mas tem alguém... Eu tenho alguém para culpar se não der certo. Exatamente. E daí você segue. Nessa perspectiva, é mais fácil. Daí você já se liberta de um caminho, de ter que confiar em você e olhar para si mesmo. Depois você recorre a essas outras alternativas, que são justamente remédios, drogas e qualquer outra substância. Até porque remédio e droga é a mesma coisa, tudo é uma droga. E a gente vai recorrendo a tudo isso para não ter que olhar para dentro de si, para não meditar, para não ter esse trabalho. Ou para não rezar, ou para não silenciar um pouquinho. Porque silenciar é difícil. É muito difícil. Porque silenciar é um barulho enorme, né? Que você vai ter que lidar com aquilo. Então, essa necessidade material que a gente tem cada vez maior faz com que a gente tome atitudes porque eu preciso de dinheiro.
Preciso de dinheiro, então eu vou fazer coisas, vou tomar coisas, vou... Ah, eu preciso de dinheiro, então eu preciso trabalhar 20 horas, eu vou tomar alguma coisa que me deixe acordado, porque eu preciso trabalhar 20 horas. Sabe? E aí você sai totalmente do trilho da cocriação. Porque cocriar é estar em harmonia. Você só vai cocriar o que você realmente quer e o que você precisa quando você está em harmonia. Agora, quando você se... Assim, desculpa, mas agora eu lembrei de uma coisa, parei até a frase no meio. Não tem problema. Que você falou que me chamou muito a atenção, que é, eu não tenho essa... Para conseguir viver nessa vida, uma coisa assim que você me falou. Preciso de alguma coisa para suportar a vida. Pois é, olha que Forte. coisa forte. Preciso tomar alguma coisa para suportar a vida. Para tudo. Avalia tudo, refaz tudo, começa de novo. Olha aqui, o que eu vou fazer para que a minha vida seja no mínimo suportável, sem eu precisar de uma terceira coisa. Assuma isso e fala, minha vida está insuportável? Aham, tá. Então o que é que eu vou fazer para mudar isso? Porque senão você vai tomar uma coisa, que vai precisar de uma coisa mais uma, e mais uma. E quando você chegar lá conversar com o seu Gustavo de um montão de anos atrás, você vai estar tão acabado, porque todas aquelas drogas e todas as suas atitudes te detonam. E é assim que você quer chegar lá? Uma coisa curiosa, só eu lembrei aqui agora e eu preciso comentar. Não, é porque está super dentro disso. Além da gente terceirizar a partir da opinião do outro, ou terceirizar as coisas em substâncias lícitas ou ilícitas, eu ando muito de metrô e a gente já fez um vídeo sobre banalidades aqui, mas o metrô tem os LEDs ali com informações e algumas informações mais úteis para mim, outras menos úteis, mas tem muitas fofoquinhas, coisas que acontecem. E apareceu não lembro, do príncipe da Inglaterra com a esposa, e a notícia era, óbvio que é notícia de tabloide, mas sempre tem um fundo de realidade, mas eu fiquei impressionado com o jeito que foi escrito. Príncipe tal com a sua esposa desejam ter um segundo filho para tentar salvar a relação. E daí eu fiquei pensando, isso não é terceirizar? Nossa, total. Você vai gerar uma... colocar um ser que não tem nada a ver. Não vai poder nem dar palpite, né? E a gente faz isso. O ser humano faz isso, de fato. Faz em tudo. Mesmo que essa notícia não seja verdade, mesmo que a gente descubra que não era exatamente essa intenção, mas todo mundo conhece alguém ao redor que em algum momento toma atitudes desse tipo para ver se salva. Você quer salvar porque você não quer tomar responsabilidade para você. Olha, eu já falei isso também aqui no vídeo, até volto a falar, os médicos vão me matar. Mas assim, quando você vai no médico e o médico te dá um remédio, você pergunta para ele assim, qual o efeito colateral disso? Porque você tem que decidir se você prefere tomar aquele remédio para aquela dor ou você tem que arcar com as consequências do efeito colateral. A decisão é sua, não é dele. Claro. Tem agora aquele médico que vai ser preso porque deu um remédio para o cara do Friends. Porque a gente aceita. Eu não acho que os médicos são maravilhosos, mas você tem que decidir o que você quer tomar. Não, olha, o efeito colateral é disso, mas você também tem esse benefício. Então... Vale a pena. Vale a pena, ou não vale a pena. Não sei. Eu vou ter um filho para salvar minha relação, mas eu quero salvar? Ou eu quero só continuar sendo visto pela mídia, sabe? O que você quer? Enquanto... É a minha máxima. Enquanto você não olhar a sua vida com verdade, né? Não tem saída. E você não consegue sair daquele limbo. Porque a mentira uma coisa que é uma cola que te prende, sabe? Você quer sair dali e não consegue, porque quanto mais você tenta sair, mais mentira você tem que falar, né? E aí você fica preso ali, né? Não sai do limbo. E você só vai sair dali quando você falar uma verdade para você mesmo.
Mesmo que seja, hoje eu só falei, nessa vida eu só falei mentira. Até te convido para fazer um exercício que eu fiz esses dias que eu vi e eu achei maravilhoso. Antes de dormir, para e pergunta: que momento deste dia eu fui feliz? Interessante. Que momento? Qual foi aquele segundo que eu falei, nossa, eu estou pleno de felicidade Mesmo que tenha durado agora? 10 segundos. Qual é aquele momento? Se você conseguir dormir todas as noites, grudadinho neste momento, sua vida vai se transformar. Então aí você sai dessa vida para viver. Eu já nem lembro essa frase, porque tem que alguma coisa para suportar para a vida. suportar a vida. Gente, procura na sua vida. E se você não teve nenhum, comece a criar algum, pelo menos. Um por semana que seja, mas tem que existir um único momento onde você falou assim, nossa, É isso. como eu estava pleno. Olha, nem que seja, eu sei que pode ser uma coisa até que as pessoas falam, ai, que vulgar, não sei. Nem que seja aquela vontade de fazer xixi, que você tá, e a hora que você andando na rua, não tem aonde ir, quando você entra naquela felicidade de falar, ai, nem que seja este pequeno momento. É um momento de, tô pleno aqui agora. Então, assim, um momento de felicidade que você tem no dia, para e pensa. E se agarre a ele. Ó, fica a dica para todo mundo. Façam esse exercício, então. Vai ser muito bom, tenho certeza. A gente tem muita certeza disso. E a gente torce muito, né? Que de repente, em algum momento, você lembre que você se sentiu feliz, realizado ao assistir a gente, de repente, né? Aprender. Vai que alguém te liga. Olha, vai. Um dia que você está assistindo a gente aqui, de repente alguém vai te ligar e você fala, olha, sou eu me ligando, vamos conversar. E bate um papo com você, vai ser bem legal. Não aproveita, então, curte esse vídeo se você gostou, compartilha com os amigos, escreve aqui pra gente, nos siga no Instagram e até a sexta que vem. Beijo. Beijo.